E olha só, vamos começar o nosso programa falando sobre um tema que é bem interessante, pitch de elevador. Rafael, tudo bem contigo? Tudo ótimo. Então, Thiago, né, assim, Você tá nervoso? nossa, imagina, tô super tranquilo. Ah, bom. Né? Quem nunca se deparou com uma situação dessa ao falar sobre o seu negócio ou até mesmo falar sobre você? As pessoas vão entender justamente isso, Rafael, que é o nervosismo, mas não necessariamente seja o nervosismo, seja talvez a forma errada que você monta a estrutura daquilo que você vai falar. Isso, porque muitas vezes a gente quer falar bonito, quer falar que a gente resolve os problemas do mundo, mas a gente não tem tempo, às vezes, para conversar com a pessoa e dizer de fato quais são os benefícios que eu posso entregar a essa pessoa, para explicar o meu trabalho ou até mesmo sobre mim. E as pessoas querem falar muitas coisas e às vezes no pitch de elevador que a gente fala, que são 30 segundinhos que a gente tem para mostrar o que a gente faz, não cabe. Então muitas pessoas tentam falar bonito, tentam falar o que e como fazem, e nesse tempo a gente tem que mostrar quais os benefícios que a gente entrega para a pessoa. Você agora falou esses 30 segundinhos, aí as pessoas podem ficar se perguntando, mas 30 segundos? Mas 30 segundos em determinadas situações pode ser muito tempo. Sim, 30 segundos, se a gente organizar muito bem o que a gente quer e precisa falar, é tempo de sobra para a gente explicar o que a gente entrega, o que a gente faz e quem a gente é. Então, a gente tem que estar sempre preparado para situações como essa. Muitas vezes a gente esbarra com alguém e aí, conversando naquela conexão inicial, a pessoa se interessa sobre nós e pede o que a gente faz. Então, é nesse momento que a gente tem que ter na ponta da língua o que a gente precisa falar. Você sabe que isso muitas vezes acontece de forma informal. Isso como que você acabou de falar, no sentido de, nossa, a pessoa vai se interessar mais por você, pela sua atividade, e às vezes você está num elevador, você está em uma situação de férias, aí você fala assim, eu faço tal coisa, e já sai correndo. Você despertou naquela pessoa o interesse de alguma forma. Isso você fez de uma forma totalmente inconsciente e rápida. Mas é possível fazer isso de forma consciente e também muito mais minuciosa, não é? Sim, quando a gente está com mais pessoas, criando relacionamentos, muitas vezes a gente não tem tempo de falar com todas as pessoas que a gente quer. Então a gente pode planejar os nossos atos. Então a gente precisa estar com os pensamentos organizados para quando eu encontrar o Thiago, por exemplo, em um evento, eu possa pelo menos me apresentar e entregar para ele o cartãozinho e conseguir os contatos do Thiago para que em um outro momento a gente possa, com mais calma e mais tempo, falar exatamente o que a gente faz. Sim. Então, nesse momento, a gente precisa ser objetivo, a gente pode ser simples. Pode não, deve ser simples. Eu não preciso falar que eu utilizo as melhores tecnologias, eu tenho o melhor produto, que eu tenho a melhor pessoa, mas sim mostrar para aquela pessoa que eu estou conversando e que ela tenha interesse em conversar comigo, para que eu possa, em outro momento, com mais calma, explicar todos os detalhes. Uma das coisas que pitch de elevador, né, ou elevator pitch, que é em inglês, é um discurso de elevador. E aí as pessoas vão se perguntar, mas por que de elevador? É onde se faz negócio e é onde você está naquele momento com alguém que muitas vezes pode ser desconhecido, e aí é muito rápido esse momento. É aquele tempinho ali do elevador de você estar de um andar para o outro e ali fazer aquele network, aquela conversa necessária. O que é preciso para a gente construir essa conversa de forma boa, prática e que seja funcional? Com certeza. A primeira coisa é a simplicidade. Eu não preciso trazer para a conversa coisas específicas e principalmente gírias e jargões. Porque muitas vezes a pessoa que eu estou conversando não conhece sobre isso. E aí eu tenho que trazer para ela o porquê que eu faço aquilo que eu faço ou quais os benefícios eu entrego. Muitas vezes quando a gente tem o primeiro contato, a gente tenta falar para as pessoas o que a gente faz. Então, por exemplo, eu poderia chegar aqui e falar que eu faço sistemas. Mas não, eu ajudo as pessoas a vender mais através de um sistema. E não vai ser nesse momento no qual eu vou explicar para você o sistema. Mas a partir do momento em que você entendeu que eu ajudo as pessoas a vender mais,
pode te despertar o interesse. Peraí, se o Rafael ajuda a vender mais, eu quero vender mais. Então eu preciso conversar com o Rafael. E neste momento em que eu trago para a pessoa como faço e quais os benefícios eu entrego, a pessoa desperta a curiosidade e pode me convidar para conversar depois com mais calma, o tempo necessário para a gente fazer uma boa apresentação. É como se eu estivesse oferecendo uma solução para alguém, de alguma forma, mas sem falar o que é. Exato, porque o que às vezes é muito complexo e toma muito tempo para a gente falar. Então eu posso dizer para a pessoa aquilo que de fato eu soluciono. Qual é o problema que eu soluciono? Que também é muito interessante. Então eu posso trazer numa conversa rápida, em uma frase, um case de sucesso, um cliente meu satisfeito. Então eu ajudo as pessoas a vender mais e eu tenho um cliente que, resolvido tal problema, passou a vender mais. Então organizou-se o time de vendas e com isso ele conseguiu ser mais objetivo, por exemplo. E aí a pessoa vai ouvir aquilo que eu falei e vai se colocar nessa realidade. E se ela tiver este problema, é um chamariz para a gente marcar um segundo momento com mais tempo para a gente conversar. Você sabe que isso também influencia em uma questão que a gente sempre conversa aqui no programa, que é as pessoas falarem, as pessoas colocarem as suas ideias para fora. E talvez para algumas pessoas seja realmente um desafio. Mas, por exemplo, você entra no elevador. Quantas vezes, eu confesso que eu já fiz isso também, né? Às vezes você entra dentro, eu vou usar o elevador como exemplo, mas não necessariamente seja no elevador, pode ser em qualquer situação, num consultório médico e assim por diante. Você dá bom dia para a pessoa e perguntar para ela, tudo bem, o que você faz, né, na vida? Quando você começa a puxar uma conversa, pode ser que desenrole muita coisa, pode ser que a pessoa ao seu lado esteja aberta a conversar. E a partir do momento você torna essas ligações muito mais interessantes para a sua vida, não é? Isso, e você tocou um ponto muito interessante. Eu vou fazer o pitch toda hora? Eu vou falar toda hora sobre o meu negócio? Não, apenas no momento em que você despertou a curiosidade da pessoa para ela te pedir o que você faz. Porque antes disso você está sendo agressivo, você está tentando mostrar para a pessoa algo que às vezes ela não precisa. E com isso você acaba criando a antipatia dela e não a pessoa se sentindo confortável em conversar com você. Sim. Então isso é muito interessante. Quantas vezes a gente encontra no elevador a mesma pessoa por várias vezes e a gente não puxa a conversa? Então a gente pode ser o primeiro. Então, Thiago, o que você faz? A gente se vê tantas vezes aqui no elevador, quem sabe a gente pode ter uma parceria? E aí você tem um tempinho do elevador ou aquele tempinho no final da reunião para me trazer as informações sobre o seu trabalho. E quem sabe você se mostrar interessado sobre o meu também e eu poder ter a oportunidade de falar para você. Eu estava pesquisando um pouquinho sobre esse assunto e eu achei interessante que é preciso muitas vezes treinar para fazer isso. Sim, a gente fica habilidoso naquilo que a gente treina. Então a gente precisa de fato ter organizado as nossas ideias para que quando a gente for falar, a gente não se enrole como eu trouxe no começo da conversa. Porque se a gente for tentar improvisar na hora, a menos que a gente tenha total domínio, ou seja, a gente seja habilidoso, a gente vai se enrolar. E aí a gente não vai conseguir se comunicar corretamente com a outra pessoa. E não desistir, né, Rafael? Nunca. Porque vai ter várias situações onde você vai fazer esse tipo de coisa, vai ter essa interação com a pessoa e não vai resultar em nada. Sim. Às vezes essa pessoa não é a pessoa que você atende. Ela não tem um problema que você soluciona. E aí você vai fazendo as suas apresentações e até o momento em que você encontra aqueles potenciais clientes, potenciais parceiros e até potenciais pessoas para a sua vida. Porque a gente está se relacionando sempre e a gente está mostrando quem é. Então, quem que é o Thiago? O que ele faz? O que ele gosta? Qual é o propósito dele? E qual é os objetivos dele como pessoa jurídica, pensando assim? Então, por exemplo, eu faço artesanato, eu faço doces. Então, nesse momento, eu vou mostrar para a pessoa os meus principais diferenciais. Você sabe que hoje de manhã, Rafael, eu estava numa loja lá na Saroli.
E aí entrou uma senhora vendendo doces, né? E ela começou a falar, tipo assim, ela não deu nem oportunidade, né? Ela falou bom dia e começou a disparar sobre o que ela estava vendendo. Mas daí eu falei assim, não, hoje eu não quero. A vendedora também falou assim, não, hoje eu não quero. Ah, então tá bom, eu volto outro dia, porque desistir eu não vou. Faz 40 anos que eu faço isso. E eu falei assim, que interessante. Ao mesmo tempo, ela está no mercado há 40 anos, ela estava indo num lugar novo, que ela nunca tinha ido, e ela falou assim, eu não vou desistir porque eu ainda vou tentar e ainda vou conseguir outro dia aqui. Isso é interessante, né? Sim, uma das coisas que os melhores vendedores têm é essa determinação. Eles não desistem nunca, a menos que você fale, não vou fazer negócio com você. Não venha mais. Não adianta. E mesmo assim, existem técnicas para a gente trabalhar esse tipo de conversa. E muitas vezes a gente quebra essa objeção nessa primeira conversa. Então, pegando o exemplo de doces, eu vi um vídeo na internet há um mês atrás, mais ou menos, que a pessoa chegava com uma uma caixa de ferramentas e falava, vim consertar. E a pessoa ficava com aquele ponto de interrogação na cabeça. Daí, consertar o quê? A gente não chamou ninguém. Eu vim consertar o seu dia. Hora que ele abria a caixa de ferramentas, estava cheio de doces. Então, qual era o benefício do doce? Era consertar o dia da pessoa. Ele não estava vendendo apenas um doce. Sim. E aí, a hora que a pessoa via que ele abria a caixa de ferramentas e tinha doces, não tinha como não comprar dele. Porque era o contexto da história fazia com que você comprasse. Sim. Que Porque ele estava vendendo mais do que doce. Ele estava consertando o dia de uma pessoa que às vezes podia estar triste, podia estar num dia não tão bom, e aquele doce ia mudar a vida dele. Mas você viu, e foi em uma fala, em uma frase que modificou tudo, né? Sim, e é isso que a gente precisa. E vocês viram que ele não foi complexo, ele não usou jargões. Ele simplesmente foi simples em uma frase. Objetivo. E tocou, né? Que legal nosso bate-papo de hoje, Rafael. De verdade, gostei bastante. Muito obrigado. Eu que agradeço de verdade. Eu acho que as pessoas que estão em casa nos acompanhando, sempre quando tem essas informações aqui, vale muito a pena você prestar atenção, você ficar ligado. Pode ser que em uma frase, em um momento, um instante, você esteja aqui nos acompanhando e fale assim, por que não fazer isso? Por que não arriscar? Por que não mudar o que eu estou fazendo? Esse é o nosso objetivo. Obrigado. Mais uma Imagina, vez. eu que agradeço o convite de estar aqui. Valeu, até a próxima. Até.